Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro, o canal onde a gente pega um livro de tecnologia, transforma ele em videoaula para você aprender de uma forma muito mais didática. Bom, trabalhando então agora, ainda nesse módulo 6, eventos. Então, eventos da interface do usuário. Eventos da interface do usuário, comumente conhecida aí como IU, ocorrem como resultado da interação com a janela do navegador em vez de com a página HTML contido dentro dela. Por exemplo, uma página depois de carregada ou uma janela do navegador sendo redimensionada. Nós vamos ver aí alguns eventos no decorrer desse módulo, com exercícios práticos e alguns, inclusive, que não está com exemplo aqui no livro, eu vou mostrar para você. Mas aqui a gente tem uma tabelinha de eventos comuns. Então, evento load, por exemplo, gatilho, ele dispara quando a página web for carregada. Em seguida, aqui a gente vai ver um exemplo exatamente disso. Quando a página é carregada, acontece ali o evento load. Suporte navegador. Bom, o DOM Level 2, de novembro de 2000, estabelece que este evento é disparado no objeto document, mas antes de ser disparado no objeto window, que é o browser, que é a janela ali do browser. Um load dispara quando a página web está sendo descarregada. O DOM Level 2 estabelece que este evento é acionado no nó do elemento body, mas em navegadores mais antigos ele é disparado no objeto window. O evento error dispara quando o navegador encontra um erro no JavaScript ou de um ativo não existente, que não existe, Suporte para esse evento é inconsistente para os navegadores e por isso não é confiável para tratamento de erro. Mas você vai ver bastante esse evento acontecendo. Resize dispara quando a janela do navegador for redimensionada. Os navegadores aceitam, mas é interessante evitar para o uso de códigos complicados. Porque é o seguinte, toda vez que você dispara um evento, é carregado a memória do seu navegador ali, da máquina. E isso impacta no desempenho do seu site. Então, ele recomenda que esses tipos de evento você não use com códigos muito complexos, mas você pode utilizar. Não encher de resize o teu site com vários, a tua aplicação com vários outros eventos disparando. Você vai consumir muita memória do usuário ali final e isso vai acarretar em baixo desempenho, Scroll dispara quando o usuário rolou a página para cima ou para baixo. Então os navegadores disparam repetidamente este evento quando a janela é rolada. Portanto, evitar a execução de códigos complicados. Mesma coisa do resize. Evitar aí o disparo de muito scroll. Ok? Bom, antes disso ainda, eu acho que eu passei aqui um slide. Deixa eu ver aqui. Ok. Eu acabei pulando aqui, mas eu voltei o slide na hora certa. Nós temos aqui formas de você utilizar eventos em um elemento. Então, nós temos duas formas, apesar da gente ter o objeto event, nós temos duas formas que a gente já viu aqui com exercícios anteriores. Mas em qual elemento que ocorreu o evento? Bom, aqui nós temos uma função checkUsername e aqui uma função checkUsername. A diferença, aqui eu não passei parâmetro, aqui eu passei parâmetro, Aqui o L e o minLanguage. Nessas duas funções, a diferença é que aqui eu utilizo a palavra this, e essa palavra this, ela ocorre quando eu chamo, dentro do meu ouvinte, eu chamo a função. Já nesse caso aqui, não ocorre quando eu chamo a função dentro do meu ouvinte de elemento. E sim, quando eu passo o parâmetro da minha função. Porque aqui eu estou utilizando uma função anônima. Ok? Eu estou utilizando uma função anônima, chamando a função que vai disparar o evento.
Aqui eu não uso função anônima. Eu disparo direto com a minha função. Quando eu faço isso, eu tenho que utilizar a palavra this. Quando eu não utilizo a palavra reservada this, que a palavra this é esse objeto, é dentro dessa função. Eu estou passando um parâmetro, seja ele o objeto, seja um outro parâmetro, eu tenho que chamar ele dentro de uma função anônima para ele ser disparado. Então, basicamente, essa é a diferença. Vou utilizar a função anônima? Então, parâmetro. Vou chamar uma outra função dentro dela com parâmetros. Vou utilizar a palavra reservada this, eu chamo direto a função. Aqui é mais limitado, porque o parâmetro ele já está aqui fixo. Aqui eu passei um parâmetro dinâmico e eu jogo ele no final, na chamada da função. Imagine que você tenha um sistema e aí você quer criar uma função que vai disparar um evento. E esse evento ele vai ser disparado em várias partes do seu site. E cada parte do seu site você vai querer que ele dispare um evento com um parâmetro diferente, né? Você tem um formulário, você tem uma caixa de mensagem. Bom, se você fizer uma função com um parâmetro fixo e vai chamar ele pelo this, para chamar a função, você vai ter que ter várias funções com parâmetros diferentes. Aqui no caso a gente está vendo o tamanho. E o tamanho aqui é 5, né, para o campo check username, no mínimo 5. Imagine que você tenha mais formulários, campos de mensagem, de e-mail, e você queira cada tipo de campo, né, cada e-mail, nome, mensagem, você quer com um número diferente de validação. Você vai ter que criar uma função para cada um, check username, check e-mail, check MSG de mensagem. Agora, se você criar com parâmetro, você deixa isso dinâmico, você passa uma variável e quando você for chamar a função para fazer a validação, você passa o parâmetro. Bom, usando o parâmetro que a gente está falando aqui, a palavra this, né, ela não é utilizada, ok? Você passa o elemento em que o evento foi chamado para outro parâmetro da função, porque aqui a gente tem uma função anônima e aqui a gente tem a função elemento. Em ambos os casos, o objeto event é a abordagem preferida, que é o que a gente viu aí na aula anterior. O objeto event sempre vai ser a abordagem preferida. Bom, já passamos esse slide aqui. E aqui a gente tem um exemplo. Bom, esse exemplo aí é de uma função load. Okay? Na verdade, um evento load. A função aqui é setup. O evento é o load. Então, nós temos uma função setup, atribuímos uma variável, obtemos aí a entrada do nome do usuário, né, pelo getElementById, e depois nós aplicamos nessa variável o método focus. Isso aqui está estático. Se eu fizer só isso aqui no meu JavaScript, não vai acontecer nada. Porém, a gente adicionou aqui um window, tá, na janela, um window add event listener. Passamos o método, o evento load, passamos aqui a função setup e o false de praxe. Quando a página carregar, chamar a função setup. Então aqui, ó, quando essa página fizer o load, né, o evento load, ele vai chamar essa função e vai executar esse código. Vamos desenvolver a prática para a gente ver o que vai acontecer. Abra aí, por gentileza, o seu arquivo load, tanto o HTML, tá, que já está pronto aí na sua biblioteca, é só baixar aí nos comentários do vídeo do YouTube, quanto o arquivo JS. Primeira coisa, então, vamos declarar a nossa function setup. Abro, fecho parênteses, não vai ter nenhum parâmetro, é uma função sem parâmetro. Aqui dentro nós vamos declarar uma var que vai se chamar text input. Text input. Ponto e vírgula. Aqui embaixo, essa text input, eu vou querer que ela seja atribuída, né? Que na verdade que seja atribuída a ela. O documents, lá no meu HTML, o get element by ID, e eu quero que ele pega no username. Username.
Ponto e vírgula para fechar aqui. Bom, e agora? Agora eu vou pegar o meu text input e vou criar dentro dele o método focus. Focus. Isso aqui já é um método nativo do JavaScript, ok? Você vai ver o que esse método faz. Por isso que a gente está aprendendo aqui várias coisas para você ter uma gama de conhecimento, prática, para você entender o que faz cada um desses métodos. Bom, Ctrl S para salvar, não aconteceu nada. Perceba que nenhum dos meus campos eles estão selecionados. O campo Focus vai fazer exatamente isso. Então, o window, ou seja, a minha janela, a janela do navegador, o window, vou adicionar a ela um ouvinte, um evento ouvinte que vai ficar ali. Opa, se acontecer alguma coisa aqui, eu estou ouvindo. Eu vou disparar o seguinte, eu vou disparar o evento load. Então, o ouvinte ele vai disparar o load na minha janela. Tá? O que é o load? É o carregamento. Quando ela carregar, ó, que é esse aqui, ó, carregou, ele vai disparar o load. E esse load eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele execute alguma função. Então, estou escutando. Quando der o load, carregou a página, o que eu quero fazer? Eu vou chamar aqui o setup. O que o setup vai fazer? O setup vai criar uma variável, vai pegar essa variável, que vai ser pega lá no meu campo HTML username, né, pelo ID, que é esse cara aqui, ó, username. Ele vai lá nesse campo e vai incluir nesse campo, ele vai agir em cima desse campo com o focus, que é um método nativo do JavaScript. E aqui eu passo um vírgula, false. Ponto e vírgula. Não vou dar o Ctrl S para você prestar atenção no seguinte, ó. Presta exatamente atenção nesse campo aqui, username, quando eu der o comando de Ctrl S, que é agora. Ó, Ctrl S, opa, não aconteceu nada. Deixa eu dar uma olhada aqui, no nosso HTML está certinho. JS load. Estou chamando aqui o load, setup, false, ponto e vírgula. Sempre olhar com calma, que a gente sempre pode ter um errinho. Está chamando aqui o load. O load está dentro do meu JS. Deixa eu ver. O load está dentro do meu JS. Deixa eu dar uma olhada. Na verdade, não tem nenhum erro aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl S aqui no meu HTML. Ctrl S. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu não estava aqui com o meu cursor aqui sobre o meu navegador. Ó, agora eu atualizei pelo navegador e olha o que aconteceu. Ficou em focus, né? O foco foi para o meu campo. Então, ó, saí aqui, não aconteceu nada. Ó. Cliquei aqui no meu navegador, não aconteceu nada. Ó. Já está tudo salvo. Ó. Ctrl S para salvar, ó. Não acontece nada. Mas agora eu estou aqui no meu navegador, vou atualizar por aqui. A janela, ó, agora aconteceu. Então, o fato de eu tirar o cursor do mouse já deu esse negócio, essa questão no efeito. Ele tira o efeito. Ó. Vou clicar fora aqui, ó. Ó, o mouse saiu da evidência. Ele não está com foco no campo. Cliquei aqui, normal, vou atualizar a página. Olha, ele me manda direto. Depois que ele carrega a página, ele faz o load, ele manda o focus para o meu campo ID, que é o username, que eu atribuí a variável aqui text input e mandei o foco para ele. Ok? Então, basicamente, essa é a função do evento load. Vamos prosseguir. Eventos focus e blur. Os elementos HTML com os quais você pode interagir, como links e elementos de formulário, podem ganhar foco. Esses eventos são disparados quando eles ganham ou perdem foco. O focus ou blur que a gente está vendo aqui nesse quadro são comumente utilizados em formulários. Quando a gente tem um formulário, a gente utiliza esses eventos. Tem também o focus in e o focus out, mas eles não são suportados no navegador Firefox, por exemplo. Então vamos fazer um exemplo aqui de focus e blur no mesmo exercício.
Bom, aqui nós vamos utilizar o evento load para fazer aí com que seja disparado um evento e a gente veja como que funciona o focus e o blur. Bom, aqui a gente declarou uma função. Depois, armazenamos numa variável chamada username o valor dessa função. O valor desse campo, melhor dizendo. Se nessa variável o length for menor que 5, o que a gente fez aqui? Praticamente a gente só substituiu, ao invés de botar o valor aqui dentro, a gente atribuiu ele aqui em cima. Então, se o usuário, né, o username.length for menor que 5, lá no campo, no input, ele vai atribuir a mensagem, uma class name, chamada de warning, que já está configurada no CSS. Esse é a mensagem aqui que você pode falar assim, mas cadê a declaração dessa variável? A gente vai ver isso já no código já. E aqui a mensagem text content insuficiente ainda. São duas mensagenzinhas que vão ser mostradas na tela para a gente, dentro da div mensagem, tá? Que é uma variável que está pegando uma div dentro do nosso HTML. Caso essas condições aqui sejam satisfeitas, ele vai cair no else e aí não vai escrever nada, ok? Basicamente é isso. Aqui também nós vamos ter uma função chamada typUsername, que o campo mensagem vai receber uma classe, né, com o método className, e a classe vai ser o nome type. Aqui em cima ela está recebendo warning, né, na className. E o inner.html, nome do usuário deve ser 5 ou mais, ok? Bom, aqui está as variáveis el e elMessage, né? El é MSG, que são essas variáveis aqui. A primeira pega no campo username, né, pelo ID, e a segunda elMSG pega no campo byId, também o feedback, né, o campo feedback. Aqui o campo username, aqui o campo feedback. E aqui embaixo a gente vai utilizar dois ouvintes de evento. Nós vamos colocar um ouvinte de evento com o método, com o evento focus, e um com o evento blur. Um vai chamar o type username, que é essa aqui, e o outro vai chamar a check username. Interessante você perceber que a type username eu declarei depois e chamei ela primeiro. A check username eu declarei ela primeiro, mas chamei depois. É que o JavaScript, a leitura dele é feita de cima para baixo, ok? Então, primeiro eu chamo essa daqui, depois eu chamo essa daqui. Se eu chamasse essa daqui que estivesse em cima e essa aqui embaixo, também dá certo, não vai ter problema nenhum, tá? Só que como a gente vai declarando, vai colocando o nosso código de forma estrutural, né? Que aqui não está orientado a objeto, aqui está estrutural. Eu chamo na função a ordem que eu preferir. Como eu quero que essa mensagem apareça primeiro, então eu vou colocar ela declarada em cima. E essa aqui eu declaro em seguida, ok? Basicamente é isso. Que a leitura é feita de cima para baixo, ok? Bom, para a gente ver esse exemplo aqui ficar mais didático, vamos desenvolver a nossa prática. Abra aí o seu Visual Studio Code. Primeira coisa que a gente vai fazer, declarar nossa função check username. Abro, fecho parênteses, abro e fecho chaves. Aqui dentro nós vamos declarar uma variável chamada username, que não tem nada a ver com o ID, tá? O elemento ID lá do HTML, não tem nada a ver. Igual, vou colocar aqui .elvalue, ponto e vírgula para fechar. If username.value, eu venho aqui e coloco uma condição, se ele for menor que 5, abro, fecho chaves. Elemento msg, ponto, class name,
elemento MSG ponto class. Ué, por que ele está pegando isso aqui? Elemento MSG ponto class name é igual a class warning. Essa class já está feita no seu CSS, tá? E ainda a mesma div elemento MSG ponto text content igual não suficiente ainda. Então eu apliquei na mesma div uma class e inseri um text content. São métodos que agem diferente, não tem problema, ok? O que eu não poderia usar o mesmo, né? Porque senão ele ia pegar o último. Se eu botasse aqui class name, o nome, e embaixo aqui fizesse isso aqui, ó, mais um class name e outro nome, ele ia pegar o de baixo, ok? Bom, else. Se essa condição não for satisfeita, ele vai cair no else. O else vai ser um elemento MSG, ponto, e aqui vai ser um text content, e eu não vou inserir nada dentro do meu HTML, ok? Aqui embaixo, function, vai ser a type user name, abro, fecho chaves. Vai ser um elemento MSG, ponto, a class dele, né, ponto, class name vai ser igual a type. Também já está lá no nosso CSS. Ponto e vírgula, para não dar problema no código. Bom, elemento MSG ainda, ponto, text, inHTML, nós vamos inserir o inHTML. Vai ser nome do usuário, deve ser 5 ou mais caracteres, ok? Beleza? Fechou aqui a função. Aqui embaixo agora, nós vamos declarar essas variáveis que eu estou usando aqui, e você deve estar se perguntando, onde que está essa variável EL aqui, né, de elemento, e essa elemento message? Está aqui, ó. Nós vamos declarar agora. Elemento vai ser igual a document, ponto, get, element by id, e aqui, username. Shift Alt, seta para baixo. Agora aqui é a MSG. E aqui nós vamos declarar na div feedback, ok? Shift Alt F para identar, mas já estava identado. Vou dar só um tab aqui para deixar bonitinho alinhado. Agora nós vamos adicionar o ouvinte do evento. Então, na variável elemento username, eu quero que nesse campo aqui, ó, nesse campo seja operado aqui um evento. Quando eu estiver nesse campo ou estiver fora dele, algo aconteça. Então, eu vou botar um ouvinte de evento em cima dele. Ponto. Add event listener. Eu quero primeiro o evento focus. O evento focus ele vai fazer o seguinte. Eu quero que, quando eu estiver dentro do meu campo, focado nele, né, com o cursor do mouse, ó, lembre que esses eventos são típicos de formulários. Então, quando eu estiver dentro dele, eu quero que ele exiba aqui embaixo a nossa função type username. Ele vai aplicar uma class no elemento mensagem que está aqui embaixo, que é uma div, e vai escrever algo dentro dessa mensagem, ok? Então vamos lá, elemento focus, eu quero que ele ative naquele campo a minha função, Ctrl S para salvar,
Bom, não aconteceu nada. Se eu clicar dentro do meu campo, ó, ele já ativou a função. Cliquei fora, não aconteceu nada. Tá? Agora eu quero que quando eu clicar fora, ele dê uma mensagem para mim que é essa aqui, o warning, quando for menor que 5. Então vamos ver como é que vai funcionar isso. Basicamente eu vou replicar isso aqui. Shift Alt seta para baixo. Agora vai ser um blur. E ao invés de eu chamar type username, eu vou chamar a check username. Ctrl V, Ctrl S para salvar. Beleza. Cliquei no campo, estou focado nele. Apareceu a minha mensagenzinha, tem um íconezinho aqui. Isso aqui já está no CSS, tá? Cliquei fora. Opa, ele não está pegando quando eu clico fora. Deixa eu ver aqui se tem algum errinho. Check username. Ok, está perfeito. False. Deixa eu ver aqui na minha função. Quando o username value for menor que 5, a minha classe vai ser a warning. Ok. Bom, deixa eu ver se no meu HTML tem algum erro. Bom, verificando que no meu HTML está certo. Check username, username.value. Se o username.value for menor que 5, aqui, ó, não é o username.value. É o tamanho, né, que eu quero checar, né? Então, username.length. Ctrl S para salvar. É bom que aconteça esses errinhos para você ver aí e você verificar e debugar seu código. Que às vezes passa batido, você não consegue encontrar onde está o erro. E é aqui, ó, eu quero o tamanho, tá? Lembrando, eu quero o tamanho. Bom, salvei ali. Estou focado aqui. Evento Focus, ele é disparado. Cliquei fora. O evento Blur, que é o evento que quando eu saio do campo, ele é disparado. Então, ó, cliquei. Agora eu vou digitar. 1, saio não é suficiente. 5, saí, passou batido. Ok? Então, esse é o evento Focus e esse é o evento Blue. Bom, eu vou finalizar aqui esse conteúdo, porque esse conteúdo aqui requer que você pratique. E aqui eu vou te dar uma dica, tá? É como se fosse uma mentoria para você agora. Programação é algo que você deve ter uma certa consistência e disciplina. Mesmo quando você não tem saco, você não está com vontade, é interessante que você faça exercício, reveja o conteúdo, pelo menos uma vez na semana. Para você estar sempre massificando e, como eu disse, fixando lá no seu cérebro, na sinapse. Porque se você quer ser um programador, esses conteúdos eles têm que estar o tempo todo fresco na sua mente. Porque se você passar muito tempo, às vezes eu passo um tempo grande sem estar estudando programação e automaticamente algumas coisas que não são tão importantes eu vou esquecendo. Isso é normal, tá? Isso é normal. Você também não vai decorar tudo, você tem que ter aí suas bibliotecas, como eu estou cedendo para você que toda a biblioteca do curso, do livro. E essa biblioteca, ela serve para você praticar. Você cada vez mais colocar em prática, expor suas dúvidas. Existem fóruns, livros, videoaulas. Aqui mesmo no YouTube tem muita coisa muito rica. O meu canal, ele é focado em te dar a base, toda a estrutura. E nós vamos ter projetos no futuro. Nós vamos criar muitas coisas com base nesse livro. Mas você tem que entender que não é superficial. Então, às vezes, você vê uma aula mais densa, passo a passo, com calma, te explicando, porque programação deve ser ensinada dessa forma. Qualquer coisinha que você vê, vi um vídeo, 2, 3 minutinhos, e eu acho que eu aprendi aqui a fazer algo. Mas se você não souber de onde vem aquilo, se você não tiver a base da estrutura da linguagem, né, a sintaxe da linguagem, igual agora a gente está aprendendo eventos, se você não souber esses eventos, como que funciona, com esses exercícios, bem passo a passo, vai ficar difícil de você assimilar conteúdos mais avançados lá na frente. Isso é normal, né? Não tem como. Seria até injusto com quem estuda uma pessoa aprender superficialmente e fazer a mesma coisa. Não faz, tá? Não faz. Se você vai querer fazer projetos robustos, trabalhar com grandes ferramentas, grandes softwares, trabalhar talvez em grandes empresas ou montar seu próprio negócio, você precisa saber a base.
ok? Não tem caminho fácil na programação. Programação é prática e estudo. Se você não quer enveredar para esse caminho, procura a tua profissão, procura algo diferente para você fazer. Mas programação requer essa disciplina, requer esse comprometimento. Ok? Bom, espero aí ter te ajudado. A minha função aqui é disseminar o conteúdo, ajudar gratuitamente as pessoas através dos livros, para que elas cada vez mais se desenvolvam, que elas possam ter oportunidades, enxergar novos mercados e, quem sabe, aí se beneficiar através do conhecimento. Ok? Então, um forte abraço. Vejo você na próxima videoaula.